Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Jeremias, capítulo 33, versículo 2. Assim diz o Senhor Deus, que faz isto, o Senhor Deus que forma isto para o estabelecer. O Senhor Deus é o seu nome. Jeremias, capítulo 33, versículo 2. Mas como nós podemos entender o que o Senhor faz ou o porquê ele forma isto? Ou seja, cria essas situações na nossa vida com o propósito somente de estabelecer, ou seja, para deixar bem claro de que ele é o Senhor de tudo e de todos nós. Em primeiro lugar, para podermos ter acesso à pessoa de Deus, que é Espírito Santo, nós temos que ser homens espirituais, ou seja, nós temos que ter recebido dele, de Deus, o Espírito Santo, que é a nossa mente espiritual, a mente de Cristo, para podermos conhecer os propósitos de Deus para a nossa vida e principalmente compreender o porquê deles existirem. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15. Mas o homem que é espiritual, ele discerne, ele entende bem tudo. E ele de ninguém é discernido, ele é compreendido. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor Deus para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Em segundo lugar, o mais importante, Deus tem que querer nos dirigir a sua palavra. E ele só faz isso quando esta é a vontade dele. Jeremias capítulo 33, versículo 1 e 3. E veio a palavra do Senhor Deus a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Por que Deus não sobrecarrega o homem mais do que é justo, para o fazer ir a juízo diante dele, diante de Deus? Como está escrito em Jó, capítulo 34, versículo 23. Porque quando Deus se ira com o homem, ele sempre é justo. Ou seja, somos nós que sempre damos o motivo para Deus se irar conosco, por causa dos nossos atos de desobediência. Salmo 7, versículo 11. Deus é um juiz justo, é um Deus que se ira todos os dias. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel acerca das casas dessa cidade, das casas dos reis de Judá que foram derrubadas com os arietes da espada, como está escrito em Jeremias capítulo 33, versículo 4. Como Deus é um juiz justo e inquestionável, quando enfrentamos a sua ira, o seu furor, podemos ter a plena certeza de que fomos nós que nos afastamos da presença de Deus, de que merecemos passar por situações que passamos na nossa vida, por causa da nossa maldade em desobedecer a um Deus que nos trata com piedade e com amor. Jeremias capítulo 33, versículo 5. Eles, ou seja, os judeus, entraram a pelejar contra os caldeus. Mas isto é para os encher de cadáveres de homens, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto dessa cidade, por causa de toda a sua maldade. Porque disse Deus para nós: E os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas maldades com que pecaram e transgrediram contra mim. Como está escrito em Jeremias capítulo 33, versículo 8. Porque nós somos sarados e curados de nossa maldade por Deus, através do conhecimento da verdade que nos liberta do pecado, purificando o nosso corpo através da santificação, fazendo com que tenhamos novamente paz com Deus. Jeremias capítulo 33, versículo 6. Eis que eu, Deus, trarei a ela saúde e cura, e o sararei
e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Porque o Espírito Santo de Deus, assim como ungiu o seu Filho Jesus Cristo, declarando qual era a sua vontade, assim ele fez com Jeremias no passado e faz conosco hoje. Deus quer nos libertar do nosso cativeiro, da nossa prisão espiritual, do nosso pecado. Porque Deus quer nos dar a capacidade de enxergar a nossa verdadeira situação, de que nascemos em prisão, em pecado, e de que somente Deus tem o poder de nos pôr em liberdade, de nos edificar, nos guiar, nos ensinar que chegou a nossa hora, o nosso momento de sermos abençoados, de sermos aceitos pelo Senhor Deus, de voltarmos a sermos seus filhos, como no princípio de tudo. Lucas capítulo 4, do versículo 18 ao 19. O Espírito Santo do Senhor Deus é sobre mim, Jesus Cristo, pois que me ungiu, ou seja, derramou, me batizou com o Espírito Santo, para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor Deus. Jeremias capítulo 33, versículo 7. E eu, Deus, removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como a princípio. Porque Deus quer nos ensinar a servi-lo por amor ao seu nome, a ter prazer em louvá-lo e glorificá-lo, para que nós possamos servir de testemunhas para o mundo de que servimos a um Deus bondoso, piedoso, misericordioso, para que o mundo fique espantado e perturbado porque eles serem obrigados a reconhecer todo o bem e toda a paz que Deus nos dá. Jeremias capítulo 33, versículo 9. E este lugar me servirá de nome, de gozo, de louvor e de glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Jesus te ama. Deus fez isto. Ele criou, ou seja, ele formou um corpo material para estabelecer o seu nome como o único Senhor Deus que se fez carne e nos amou em pessoa. Jeremias, capítulo 33, versículo 2. Assim diz o Senhor Deus que faz isto, o Senhor Deus que forma isto para o estabelecer, o Senhor Deus é o seu nome. Amém? Dani Miguel.